Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto do Amaral, os direitos humanos são respeitados hoje no mundo? Em parte. A resposta é complexa e demanda algumas considerações preliminares. Quando nós falamos em direitos humanos, nós estamos falando em bens que podem ser reivindicados perante os tribunais e que são definidos em leis. Há uma outra concepção também de direitos humanos que consideram os direitos humanos como direitos morais, como exigências que se fazem ao poder político estabelecido. Mas na história dos direitos humanos, o que nós podemos observar é que houve uma série de lutas históricas e a partir dessas lutas históricas e sociais, vários direitos vieram a ser objeto de leis específicas, vieram a ser consagrados em constituições nacionais e posteriormente em convenções internacionais. Então, hoje, os direitos humanos, eles são desigualmente respeitados no mundo, ou desigualmente desrespeitados. Há países que os respeitam mais, há países que os respeitam menos. Os direitos humanos hoje enfrentam grandes desafios. Em primeiro lugar, quando nós falamos em direitos humanos, nós temos também que distinguir entre direitos que se referem à liberdades, direitos que se referem à participação política, direitos de natureza econômica e social e direitos que se referem à humanidade como um todo. E novos direitos que têm surgido, como, por exemplo, a não manipulação do patrimônio genético. Com relação à liberdade, os direitos humanos começaram a ser pensados como tais e a ser regulados por leis no século XVIII como sendo direitos de liberdade de pensamento, liberdade religiosa, liberdade de imprensa, liberdade de organização. Então, nós enfrentamos hoje uma situação em que muitos governos combatem severamente essas liberdades. E não apenas os governos, como certas empresas desrespeitam os direitos básicos de liberdade, desrespeitam direitos que são assegurados nas constituições, e enfrentamos uma situação na qual várias sociedades se tornam crescentemente intolerantes e desrespeitam a pluralidade, desrespeitam o outro e desrespeitam que a ideia da persuasão, a ideia do convencimento sejam a base do espaço público e a base da política. Com relação aos direitos econômicos e sociais, nós vivemos uma realidade também semelhante. Nós vivemos países como países europeus que conseguiram grandes avanços nos direitos sociais, integraram grande parte da população, os países nórdicos principalmente, muito embora haja ainda um resquício da população que não tenha sido integrado, e nós temos países como o Brasil, em que as diferenças são abissais entre as classes e os grupos sociais, o que dificulta a comunicação entre os diversos setores da sociedade, o que dificulta, inclusive, a implantação de uma democracia sólida. Se não há direito à educação, se não há direito à saúde, se não há um direito de crédito em relação ao Estado que foi acumulado socialmente, não se pode pensar efetivamente em usufruir das liberdades. Os direitos são interdependentes, os direitos são indivisíveis e há um reconhecimento hoje histórico de que vários direitos são direitos que devem ser consagrados universalmente. Com a relação à própria participação política, nós verificamos que vários países também são países que restringem a participação política, a organização de entidades que tendem a opinar no espaço público, partidos de oposição, governos que são autoritários. É uma tendência hoje, sem dúvida, de crescimento do autoritarismo no mundo, limitando o grau de participação e de pluralismo nas sociedades. E com relação aos outros direitos, como o direito à paz, o direito à autodeterminação, nós verificamos que há certos riscos crescentes. Por exemplo, com relação aos estados que buscam desenvolver armas nucleares e que procuram representar ameaças a uma paz duradoura entre os seres humanos,
Há estados que resistem ao desmantelamento dos seus arsenais nucleares e há estados que procuram impedir a autodeterminação de outros povos, o que é outro problema inteiramente importante quando nós discutimos a questão dos direitos humanos. Eu, Paulo Capuzzo, falei com o professor Alberto do Amaral para a Rádio USP. Um olhar sobre o mundo com Alberto do Amaral Júnior.